Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nosso convidado é o ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China no Brasil, Qiu Yuhui. Vamos abordar o estado atual da economia chinesa e as grandes questões geopolíticas que envolvem o gigante asiático na atualidade. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilham esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Como essa entrevista foi previamente gravada, infelizmente não poderemos apresentar ao nosso candidato perguntas de nossos espectadores. Bom dia, ministro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Obrigado pelo convite. Alegria estar nesse programa. Ministro, quais foram as principais medidas tomadas pelo governo chinês para conter a pandemia? Olha, a pandemia é um inimigo comum da humanidade e eu diria que é um dos maiores desafios que nós estamos enfrentando nesse momento. Ainda muitas coisas que nós precisamos descobrir, saber melhor para podermos combater essa pandemia. Mas, em primeiro lugar, acho que o governo chinês tem vindo a adotar uma atitude científica para combater a pandemia, investindo nas pesquisas, no desenvolvimento de meios tecnológicos para controlar a pandemia. E, em segundo lugar, temos sempre priorizado a vida humana. Colocamos a vida humana em primeiro lugar e, na base disso, vamos tentar equilibrar o desenvolvimento econômico e social. E, nesse momento, acho que o maior foco do governo chinês é continuar a implementar uma série de medidas muito rigorosas no controle, na prevenção, no rastreamento da pandemia. E temos conseguido controlar alguns casos importados, que nesse momento são a principal ameaça que nós estamos tendo. E, por outro lado, o nosso outro foco é tentar acelerar o processo de vacinação da população chinesa. Ministro, quais as metas do programa chinês de vacinação e qual é o estado atual? Quanto por cento da população já está vacinada com 2 doses ou com 1 dose? Nesse momento, já conseguimos vacinar mais ou menos 500 milhões de pessoas, incluindo pessoas que já recebem 1 dose e as que já recebem 2 doses. A nossa meta é tentar vacinar o mais possível, com o maior número possível de pessoas, porque sabemos que a vacinação massiva é a forma mais efetiva, mais pragmática nesse momento para controlar a pandemia. E o nosso maior desafio nesse momento ainda existe um pequeno desequilíbrio na oferta e demanda de vacinas. E, por outro lado, a vacinação na China não é obrigatória, mas sim voluntária. E precisamos também fazer uma campanha de conscientização para que toda a população aceite a vacinação. E até o final do ano, acho que todas as pessoas que quiserem ser vacinadas vão poder ser vacinadas. Vocês almejam chegar até o final do ano em que percentual da população chinesa com 2 doses? Nós temos uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. E, nesse momento, há alguns fatores incertos. Por exemplo, não se sabe quando as crianças menores de 18 anos vão poder ser vacinados, porque a maioria das vacinas só se aplicam
adultos acima de 18 anos. Tirando disso, acho que eu diria que provavelmente mais de 90% dos adultos serão vacinados até o final deste ano. E que vacinas que estão sendo aplicadas na China? É a Coronavac, como aqui? Nós temos 6 vacinas já aprovadas, né, para uso emergencial. Entre eles, a vacina de Coronavac, que está sendo muito utilizado lá na China, e 2 vacinas de outro laboratório que se chama Sinopharm. E temos mais 2 vacinas que também já foram aprovadas para uso emergencial, né? Nomeadamente o CanSino e outra vacina também. E nesse momento na China, ainda há uma situação de quarentena, de lockdown em alguma região, ou o país já recuperou a normalidade? Estamos adotando uma estratégia de precisão, o controle de precisão, ou seja, já não se aplica, né, um regime de lockdown geral em toda a China, mas caso surgir alguns casos, e dependendo do grau de risco, né, o governo local, junto com o governo central, vão determinar se vai implementar um lockdown total ou o controle de atividades para evitar aglomerações. Por exemplo, nesses últimos dias, surgiram vários casos no sul da China, na província de Canton. E, portanto, nessa província, 1 ou 2 cidades, né, agora já estão consideradas como região, zona de alto risco. E, portanto, não necessariamente vai ser introduzido um lockdown total em toda a cidade, mas alguns bairros provavelmente vão ser interditados para evitar a propagação de vírus. E, mesmo assim, no país inteiro ainda são mantidas medidas de cautela, como o uso da máscara, distanciamento físico? Sim, sim. Primeiro, ainda é obrigatório, por exemplo, usar máscaras no transporte público. E, por exemplo, nos shoppings, nos cinemas, no espaço público fechado, é obrigatório a usar máscaras. E na entrada, no controle de aeroporto, portos, ainda todas as pessoas que viajarem de fora, ao entrar na China, precisam passar por uma série de testes e uma quarentena de 14 dias. A nossa preocupação maior agora é com os casos importados, né? Ah, perfeito. Ministro, a China dispõe de um sistema público e gratuito de saúde? Não, infelizmente, ainda não. O sistema de saúde da China não é tão generoso como aqui no Brasil. Nós não temos um sistema como o SUS. E temos, assim, planos de saúde, né, setoriais, por exemplo, para funcionários públicos, para funcionários de empresas, etc. E mais uma combinação de vários planos. Mas temos um plano de saúde básico para algumas necessidades básicas, tanto para a população rural como para a população urbana. Aí, alguns itens de atendimento médico, né, é oferecido pelo governo, mas não é, mesmo assim, ainda não é um plano de saúde público totalmente gratuito, né? No caso específico da pandemia do novo coronavírus, a vacinação, o tratamento, as internações foram necessárias, foram todas garantidas pelo Estado ou as pessoas tiveram que pagar por isso? O caso da pandemia é um caso excepcional, por isso o governo chinês também tem adotado políticas pouco excepcionais. No caso de vacinas, é totalmente gratuita, oferecida pelo governo. E no caso de internações, aí depende, né, porque é uma questão bem específica. Tem alguns medicamentos que são gratuitos, enquanto alguns medicamentos não são totalmente gratuitos. Mas o governo tem oferecido vários auxílios emergenciais no tratamento de pandemia de coronavírus. Mudando um pouquinho de assunto, ministro, o senhor acha que a economia chinesa, pós-pandemia, ela estará mais forte, tanto em termos absolutos
quanto em relação às demais potências econômicas, em particular os Estados Unidos? Como a pandemia afetou a China e como a China está saindo da pandemia, do ponto de vista econômico? Se olharmos para a trajetória nos últimos 30 anos, né, você pode ver que a China tem sido uma das principais economias do mundo que tem registrado o maior crescimento a nível mundial, tanto que nesse momento a China já é a segunda maior economia do mundo, já somos a primeira potência industrial do mundo, somos também a primeira potência em termos de comércio de mercadorias e somos também o país com o maior número de reservas de divisas estrangeiras. E essa pandemia, claro, tem abalado bastante a economia da China. Mesmo assim, né, devido ao fato de que a China foi o país que conseguiu recuperar, que conseguiu controlar mais rapidamente a pandemia, a economia chinesa também foi uma das primeiras a apresentar sinais de recuperação. Tanto que no ano passado, né, a China foi a única principal economia do mundo que teve um crescimento positivo no ano passado, uma taxa de 3,2%, né? Embora seja bem tímido, todavia já foi a única principal economia do mundo que conseguiu isso. E ao entrar nesse ano, a economia da China continua a apresentar sinais bem fortes, bem dinâmicos. E no primeiro trimestre, a economia chinesa registrou um aumento de 18,3%, um número bastante impressionante, né? E não apenas em termos de volume, mas também em termos de qualidade do desenvolvimento econômico. Nós estamos confiantes que a economia chinesa vai poder superar os impactos da pandemia e também vai sair mais sofisticado, mais forte em comparação à época antes da pandemia, porque nós temos várias vantagens. A vantagem de possuirmos um dos maiores mercados do mundo. A classe média da China, nesse momento, é composto por uma população de mais ou menos 400 milhões de pessoas, mas daqui a 10 anos, esse número vai ser expandido para mais ou menos 800 milhões de pessoas. Ou seja, apenas com esse mercado, essa grande demanda interna, isso já é um dos pilares que vai poder sustentar a economia chinesa. E temos também a vantagem de sermos o único país do mundo que consegue manter uma estrutura industrial incompleta em todos os setores definidos pela ONU, no seu critério de definir os vários segmentos da indústria. A China é o único país que consegue manter toda essa cadeia industrial. Isso faz com que, mesmo que a economia chinesa esteja muito ligada à economia mundial, a economia da China tem uma certa autonomia que pode se proteger melhor contra as volatilidades da economia mundial. E, portanto, achamos que a economia chinesa tem as condições para manter a trajetória de crescimento e vai poder também melhorar ainda mais a sua qualidade de desenvolvimento. E vai continuar contribuindo para a economia mundial, segundo a previsão de quase todas as instituições econômicas e financeiras do mundo. Nos próximos 20 anos, a China vai continuar a ser um dos maiores, se não o maior, contribuidor para o crescimento da economia mundial, né? E a nossa meta é que até 2035, né, a China vai ser, nós chamamos, vai se tornar num país socialista, como se diz, moderno, né? Essa é a nossa meta. Ou seja, o nosso PIB, nesse momento, PIB por capita é mais ou menos $10.000. Até 2035, provavelmente atingiremos a cifra de $20.000 por capita. Claro, com esse número, a economia chinesa vai ser também maior que os Estados Unidos.
Os senhores não têm receio que esse ritmo de crescimento econômico, e principalmente esse ritmo de crescimento industrial, continue a gerar ou possa gerar problemas ambientais graves? Esse é um outro ponto que nós estamos assim avaliando com objetividade e com seriedade. E, sinceramente, nos últimos anos, né, a economia chinesa tem sido construído de um modo relativamente grosseiro, mas nesse momento nós estamos dando uma atenção cada vez maior à questão ambiental, à questão de sustentabilidade. Isso já é uma exigência, né, da nossa Constituição. A nova versão da Constituição chinesa prevê que a economia não pode ser desenvolvida em detrimento do meio ambiente, e o governo está investindo cada vez mais na economia verde, nas questões sustentáveis, e nós também estabelecemos assim, metas bem ambiciosas para a redução de emissão de gases de estufa, e até 2030 nós vamos atingir o ponto zerado, né, de emissão, né? Até 2030 nós vamos chegar ao equilíbrio de emissão de gás de CO2, e até 2060 nós vamos zerar a emissão de CO2. Tudo isso indica que, ao mesmo tempo que nós vamos desenvolver a nossa economia, nós vamos dar uma maior ênfase na questão do meio ambiente, para que a nossa economia seja mais sustentável, e também a nossa economia pode contribuir melhor para a economia mundial. Os senhores, a China tem um plano de substituição de energia fóssil por energia renovável, especialmente, sim, por exemplo, na indústria automobilística? Sim, sim. Temos assim um plano bem detalhado a esse respeito. Como se sabe, né, a China lança um plano quinquenal a cada 5 anos. E no último plano, que é o 14º plano quinquenal, uma boa parte, né, é justamente dedicada para essa questão que o Breno acabou de mencionar. Nós vamos diminuir a participação de energia fóssil na nossa matriz energética. Nós vamos construir mais usinas hídricas, nós vamos desenvolver também mais a usina nuclear, e nós vamos também desenvolver, com esforço muito forte, de desenvolver energia elétrica. A fabricação de carros elétricos da China já é muito expressivo, e, claro, nós estamos também utilizando todos os meios para desenvolver as energias renováveis, energia solar, energia eólica, etc., biotecnologias, etc., né? E já temos conseguido muitos avanços nessa área. E a China antigamente dependia muito de carvão, que é altamente poluente, né? Mas nesse momento o uso de carvão já caiu muito, faz a maior participação de outras fontes energéticas. Ministro, o que representa o governo Xi Jinping em termos de eventuais mudanças na estratégia de modernização do socialismo chinês, que começou a ser adotada nos anos 80? A construção socialista, né, é um tema muito debatido, é um tema que ainda não tem respostas prontas. Mesmo no caso da China, a China levou muito tempo para aprender as lições, e mesmo assim, até hoje, ainda não se pode dizer que nós já temos uma resposta totalmente pronta para construir o socialismo num país tão populoso, tão grande da China, e com tantas complexidades. E acho que, nesse sentido, o governo, sob a liderança do presidente Xi Jinping, enfatiza muito, né, a continuidade e a inovação. A continuidade é que nós temos que insistir em alguns principais aspectos dos pensamentos do Marx. Ou seja, temos que sempre olhar para os fatos, deixar os fatos a serem o único padrão para avaliar as conquistas, né?
E temos que também insistir no papel do povo, ou seja, o povo é sempre a maior prioridade para o Partido Comunista da China. E temos que também insistir no materialismo e no diletismo. Portanto, acho que, ao mesmo tempo que se pode ver uma inovação nos pensamentos do Xi Jinping, nós também podemos ver muitas linhas de continuidade desses pensamentos. Em termos de inovação, alguns pontos, né, acho que vale a pena ser destacados, como você falou, né, a modernização do socialismo chinês. Por exemplo, nós já deixamos de avaliar o desempenho da economia chinesa apenas através do crescimento do PIB, ou seja, a velocidade e o volume é um aspecto importante, mas já deixa de ser o único padrão, critério para avaliar o sucesso ou não da economia chinesa. E em segundo lugar, né, nós defendemos que valorizamos muito o papel de mercado, ou seja, nós defendemos que o mercado tem que jogar um papel fundamental na distribuição dos recursos, na distribuição dos fatores produtivos. E outro lado que precisamos destacar é justamente o ponto que nós acabamos de falar, ou seja, o pensamento do Xi Jinping valoriza muito o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento verde, porque não se pode esperar que a economia chinesa possa desenvolver para sempre sem que nós temos uma devida atenção a questões ambientais. Tem que ser construído de um modo sustentável. E outro conceito muito importante, né, na modernização do socialismo chinês introduzida por Xi Jinping é a chamada reforma no lado de oferta. Estamos implementando uma reforma estrutural no lado de oferta. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos ter que sofisticar a economia chinesa, não apenas olhar para uma expansão, não apenas olhar para o comércio exterior, mas tem que melhorar o lado de oferta da economia chinesa, que, por sua vez, pode incentivar o maior consumo, que pode elevar a competitividade da economia chinesa. E, mais recentemente, né, o presidente Xi Jinping começou a defender a ideia de que a economia chinesa precisa buscar um equilíbrio entre o mercado interno e o mercado internacional, a chamada dupla circulação, ou seja, a economia chinesa vai tomar como a circulação doméstica como o principal estejo, mas, ao mesmo tempo, buscar se complementar com a circulação interna. Isso pode fazer com que se possa haver uma distribuição mais objetiva de mercadorias, de capitais, de serviços, entre outros fatores de produção, né? Ministro, há uma certa percepção em alguns ambientes ocidentais de que o governo do presidente Xi Jinping significa uma maior intervenção do Estado na economia chinesa, inclusive uma maior intervenção do próprio Partido Comunista, com regras como a Golden Share, ou seja, a participação decisiva de integrantes do Partido Comunista na direção das empresas, participação dos sindicatos. Isso é uma percepção correta? O governo Xi Jinping representa um fortalecimento do papel do Estado na economia chinesa? Sempre existe essa debate, né, de devemos ter um maior mercado ou maior governo, né? Esse debate não só existe em cerca da China, mas também existe mesmo nos Estados Unidos. Há pessoas que dizem que os democratas, né, estão defendendo um maior governo em comparação aos republicanos. No caso da China, o que nós defendemos é a economia de mercado socialista com características chinesas. Parece um conceito meio difícil de entender, mas a ideia central é sempre poder
buscar um equilíbrio entre o papel de governo e o papel de mercado. Isso depende muito, né, das circunstâncias históricas. A China era uma economia planejada na década 50, 60 e 70 do século passado. E é sempre uma questão de como é que nós podemos resolver os conflitos. Perdoe a interrupção, apenas para o entendimento do nosso espectador. Até os anos 80, todos os meios de produção, de distribuição e de crédito na China, todas as empresas, elas eram de propriedade estatal, urbanas ou agrícolas, industriais ou agrícolas. É isso? Isso. Perfeito. Então, nos anos 80, isso muda. E sim, começa a construir a socialista de mercado também. Sim. E o processo de abertura e reforma da China começou no final da década 70 e a partir da década 80 começou a coexistir várias formas de propriedade econômica. Começamos a ter a economia setor privado, setor estatal, etc. E a trajetória da reforma e a abertura da China ao longo desses 40 anos nos ensina uma lição fundamental, ou seja, é sempre bom poder planejar e utilizar bem o papel orientador do governo enquanto incentivar o dinamismo do setor privado. Portanto, não é uma questão que o governo atual chinês está interferindo na economia chinesa. Não há um governo que não intervenha na economia. E também não é possível que uma economia de um país tão grande como a China seja composta só por economia estatal ou composta só por economia privada. Mas sim, o governo tem que, não é propriamente intervir, mas gerenciar a sua economia, mas gerenciar de forma inteligente. O que o governo chinês tem gerenciado a economia chinesa? Nós estamos sempre focalizamos muito na elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento, porque esse papel só pode ser exercido por um governo. O setor privado não vai, também não interessa ao setor privado prever que rumo a economia de um país vai tomar nos próximos anos, ou quais são as áreas-chave que o setor privado vai definir, né, para um país. Esse papel só pode ser exercido pelo governo. O governo chinês, por exemplo, prevê que daqui a 10, 15 anos, a China vai precisar incentivar, focalizar mais em áreas X, Y. Acho que isso é papel natural de um governo. E como é que, além de planejar, como é que pode orientar o setor privado e o setor público a se engajar melhor nos planejamentos traçados pelo governo? Acho que são todos esses fatores que faz com que o governo chinês tenha exercido um papel estratégico na economia chinesa, mas não no sentido de intervir nas operações concretas de uma empresa, mas mais no papel de prever os desafios, identificar as oportunidades e elaborar políticas públicas inteligentes para que esses esforços possam interagir de forma harmônica, né? Agora, quais são os instrumentos principais pelos quais o governo garante que o capital privado coopere com o planejamento do governo? O governo chinês, por exemplo, controla o sistema de crédito, o sistema financeiro? Nós temos, claro, bancos nacionais, públicos e bancos privados. E estamos abrindo também para bancos estrangeiros. E meios financeiros, em um dos aspectos, o governo chinês, claro, pode, através de políticas monetárias, fiscais, para controlar as empresas, mas deixar eles saberem quais são as áreas que o governo achar mais importantes para o desenvolvimento do país. E ele pode oferecer créditos de condições favoráveis para micro ou médias empresas, para empresas que investem mais no desenvolvimento e pesquisa,
Aí é através das mãos do mercado, né, é que o governo vai poder influenciar na tomada de decisões das empresas. E, claro, através de outras públicas conjuntas, né? E, por exemplo, o governo chinês tem criado uma série de zonas francas ou zonas de livre comércio na China, através de vários projetos pilotos. E a experiência da China é sempre começar a caminhar, mas começar a fazer experiências. E no processo de fazer experiências, se aprimora as políticas. E, portanto, acho que é um tema que vale a pena aprofundar muito, né? Mas, até agora, acho que o governo chinês tem conseguido manter uma política inteligente de orientar as empresas para que eles sabem muito bem como é que agir melhor no mercado chinês. E outra questão importante é a questão de regulamentação. O mercado, às vezes, é uma selva, né? E a natureza de capital é buscar lucros. E, nesse sentido, o governo também tem que agir para que se busque um equilíbrio entre interesses públicos, coletivos e interesses individuais. E nesse contexto, é importante que o governo regulamenta as atividades econômicas através de políticas objetivas, científicas e comprovadas, né? A regulamentação financeira, regulamentação das regras de concorrência, etc. Né? Enfim, acho que o papel do governo é fundamental. Ou seja, o papel dele é orientar, regular, enquanto o papel do setor privado é tentar, por um lado, construir os seus próprios projetos, mas por outro lado, sempre agem dentro de algumas regras. O fortalecimento de grupos capitalistas chineses não tem levado a um certo crescimento nos conflitos com o Estado? Eu aqui chamo a atenção para um caso que ficou famoso no mundo, que é o caso do grupo Alibaba, cujas demandas em relação à abertura de capital foram bloqueadas pelo governo chinês. Não está havendo um aumento dos conflitos entre esses grupos capitalistas e o Estado? Sempre existe, né? É um tema permanente para a capacidade de governança de qualquer país, de qualquer governo. Como nós falamos há pouco, né? É sempre bom que haja uma regulamentação de todas as atividades de qualquer agente na vida econômica de um país. E, portanto, precisamos regular, sobretudo, as novas economias, a economia virtual, moedas digitais, as plataformas digitais. Isso não é uma questão de liberdade ou privacidade, mas sim como é que buscar o equilíbrio de interesses dos gigantescos e o público em geral. Porque perante as grandes, os tycoons digitais, empresariais, a população comum está numa posição frágil, né? Isso não é apenas uma questão que está ocorrendo na China, mas o mundo está tendo esse problema, por exemplo, com Facebook, com Google, com Instagram, etc. Né? E é uma questão não apenas econômica, mas também social e política, né? Política em termos de buscar preservar os direitos legítimos dos cidadãos comuns para a estabilidade social, etc. Mas o importante é sempre buscar esse equilíbrio através de políticas bem estabelecidas, bem examinadas e baseadas nas leis, etc. Né? Ministro, alguns críticos de esquerda dizem que o capitalismo foi restaurado na China a partir de Deng Xiaoping.
de que na prática já não haveria mais diferenças entre a economia chinesa e a economia de qualquer outro país capitalista. O senhor concorda com essa conclusão, com essa crítica? Eu não concordo com o dogmatismo, né? Ou seja, quando o Marx e Engels elaboraram as teorias sobre o socialismo, todo mundo sabe que isso apenas abriu uma discussão, mas não fechou a discussão. Cada país tem a sua própria particularidade e mesmo mesmo país vai passar por fases históricas bem diferentes. Portanto, não há um padrão para dizer que esse é o caminho único ou legítimo do socialismo, esse é o único caminho para o capitalismo, não. Mas seja capitalismo, seja socialismo, eles precisam atacar vários desafios, principalmente os conflitos entre a força produtiva e a fração produtiva. E também para atacar o problema como, por exemplo, como é que buscar equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e as causas sociais, a justiça social, a inclusão social, etc. Portanto, nesse sentido, acho que o socialismo com características chinesas sempre precisa levar em consideração esses desafios. Portanto, acho que a maior contribuição do Deng Xiaoping é que ele defende que o socialismo não é sinônimo de pobreza. Ou seja, só quando o socialismo conseguir desenvolver a economia e levar o padrão de vida do seu povo, é que ele vai ter vantagens sobre o capitalismo. E socialismo não é apenas distribuir os bens produzidos conforme a necessidade de cada segmento da sociedade. A primeira tarefa é saber produzir e aumentar o polo, para depois poder se começar a discutir quais são as formas para distribuir de forma mais justa o polo, né? Portanto, na nossa experiência, né, acho que uma das maiores contribuições do Deng Xiaoping é que ele defende que a China é um país socialista, todavia, o socialismo necessariamente vai passar por várias etapas. E nesse momento, a China está na fase inicial do socialismo e ainda vai ficar durante muito tempo nessa fase inicial. E, portanto, enquanto a economia de mercado da China ainda não estiver muito consolidado, nós não podemos simplesmente eliminar a economia de mercado para chegar até ao socialismo. Isso é utopia, que não condiz com a ciência científica defendida pelos fundadores da teoria socialista. Mas sim, temos que permitir que várias economias de propriedades pública, propriedade privada possam coexistir e temos que ampliar a nossa abertura, temos que promover reformas de forma constante e temos que, inclusive, aprender com os sucessos dos países capitalistas. E só quando o socialismo se mostrar mais dinâmico é que nós podemos deixar que o socialismo ganhe uma vida ainda mais dinâmica, né? Mas quais seriam, sinteticamente, as diferenças entre uma economia como a chinesa, socialista de mercado, e uma economia capitalista de um grande país como os Estados Unidos, ou a Índia, ou a Alemanha? Por que uma economia socialista e a outra é capitalista? Isso é uma questão bem complexa, né? E, primeiro, acho que a economia chinesa ainda tem uma participação maior da economia estatal. Ou seja, nesse momento, mais ou menos, a economia estatal ocupa 60% e a economia privada ocupa 40%. Nós defendemos uma compatibilização dessas duas economias, todavia, nós achamos que a economia pública precisa manter um papel estratégico na nossa economia
e, ao mesmo tempo, para a economia pública. A economia pública da China é um pouco diferente, por exemplo, digamos, da economia pública aqui do Brasil, porque além de precisar se sustentar economicamente, as empresas estatais da China também têm funções sociais públicas, têm obrigação de ajudar o governo a distribuir melhor as rendas, a colaborar com o governo para atingir algumas metas estratégicas que o governo estabelece, por exemplo, no plano quinquenal, né? Para desempenhar um papel importante em algumas áreas chaves, por exemplo, logística, energia, etc., né? Ou seja, é um pilar. Isso acho que faz muita diferença na economia chinesa. Também um dos fatores que diferencia muito, né, a economia chinesa, que ainda é uma economia socialista com os outros países. E, em segundo lugar, a China valoriza muito, né, as causas sociais. Mas, claro, alguns países, por exemplo, alguns países da Europa Norte, né, também valorizam muito, né, as causas sociais. Mas nós temos uma realidade bem mais complexa que esses países. E também atacamos, ou seja, atendemos a esses desafios com uma abordagem bem mais complexa. E, claro, nós, em termos políticos, né, somos muito diferentes com esses países. A nossa democracia não é a chamada democracia representativa dos países ocidentais, com a divisão de 3 poderes, etc. Nós temos uma democracia que se chama democracia consultiva. Ou seja, temos o Partido Comunista da China e temos mais 8 partidos que também participam do governo, e temos a Assembleia Popular Nacional e temos uma Conferência Consultiva Política do Povo. Estamos construindo um modelo democrático bem diferente que os outros países. Esse modelo tem funcionado muito bem no sentido de facilitar a construção de consenso. Não apenas consenso dentro do governo, mas um consenso da sociedade. E, em segundo lugar, facilita muito a implementação das políticas após consenso, né? Nós vemos que em muitos países capitalistas, né, está havendo certa confusão ou de caos na construção de consenso e na implementação de políticas nacionais. E isso acho que está basicamente resolvido na China. É por isso que a China tem conseguido manter um crescimento econômico muito acima da média mundial. Temos conseguido erradicar a pobreza na China e, ultimamente, temos também conseguido enfrentar muito bem a pandemia. Portanto, é uma questão que, outro tema que vale muito a pena aprofundar muito mais, todavia, se precisar fazer essa resumo, né, eu diria que somos um país socialista muito diferente de um país capitalista. Né? Ministro, nos países capitalistas, os grandes grupos empresariais privados detêm poder econômico e, através do dinheiro, também controlam o poder político. Na China, os grupos capitalistas que surgiram, eles têm poder econômico. A minha pergunta, eles também controlam ou poderiam controlar o poder político? Acho que ninguém vai controlar o poder político na China, né? Porque, como eu falei, nós somos uma democracia consultativa e participativa. Participativa porque nós temos um sistema que consegue consultar a opinião pública de quase todos os segmentos da sociedade, inclusive os grandes empresários. Muitos grandes empresários na China, eles também são, por exemplo, parlamentares ou membros daquela Conferência Consultiva Política do Povo. Eles podem apresentar suas propostas, podem participar na discussão, mas quem vai poder definir essas políticas, quem vai poder tomar as decisões é um grupo não apenas composto por grandes empresários, mas de outros setores da sociedade. E outro fator importante, né, no nosso sistema político é a democracia, nós chamamos democracia dentro do nosso partido.
O Partido Comunista é composto por 94 milhões de pessoas, ou seja, quase um terço, né, da população adulta da China. E uma democracia robusta dentro do partido é fundamental para que as políticas públicas e políticas da China possam ser tomadas com uma base científica, com amplas consultas e com... portanto, acho que na China não existe essa preocupação de que os mais ricos vão poder controlar os poderes, né? Os mais ricos não vão poder controlar os poderes. Não. Essa questão. Quais as diferenças, ministro, em termos de relações internacionais, em termos de política internacional, perdão, nas relações estabelecidas, por exemplo, pelos Estados Unidos com a periferia do sistema capitalista e aquelas relações estabelecidas pela China com esses mesmos países? Ambos os estados, por exemplo, Estados Unidos e China, podem ser considerados estados imperialistas, como afirmam alguns estudiosos? O tipo de relação que a China estabelece é parecido com o tipo de relação que os Estados Unidos estabelecem? Acho que quando um país é poderoso, né, tem pessoas acadêmicos ou jornalistas, cultivam essa tendência natural de qualificar esse país como imperialista. Mas quais são os critérios, né, para dizer que um país é imperialista ou não? Aí temos que fazer uma análise mais profunda, mais objetiva. Olhando para a história, acho que o que define um país imperialista ou não é vários fatores, né? Mas o fator principal não é o poder que um certo país dispõe, não. Mas mais depende de como esse país vai utilizar o seu poder. Esse aspecto é que vai poder definir se um país é imperialista ou não. Por exemplo, em termos militares, um país imperialista sempre tem a vontade e a prática de expandir fora do seu território nacional. E na área econômica, um país imperialista é sempre hegemônica, ou seja, ele vai sempre tentar buscar definir as regras, também vai definir, estabelecer ou manter a sua dominância em setor econômico, em setor financeiro e em setor de ciência e tecnologia, hoje em dia, né? E na diplomacia, um país imperialista normalmente tem uma tendência unilateralista, tem uma tendência hegemônica e tem uma tendência de fazer política de poderes. Quem tem punho mais forte, né, vai poder ter mais vozes no cenário internacional. Ou seja, acho que a partir desses padrões, eu acho que a maioria das pessoas também não acha que a China pode ser qualificada como um país imperialista. A China não tem nenhuma base militar fora da China, não ocupou 1 centímetro de território de outros países, não tem nenhuma colônia, não teve e não tem e não terá nenhuma colônia fora da China. E somos um dos poucos países, grandes países, que inclui a defesa de paz, né, na nossa Constituição. E somos um país com maior extensão de fronteiras territoriais com os outros. Nós temos 14 países vizinhos terrestres. E temos também maiores complicações históricas com os nossos países vizinhos em termos de disputas territoriais, mas nenhum deles, né? Nós sempre insistimos em fazer negociações pacíficas com esses países. Nesse momento já conseguimos resolver essas disputas territoriais com 12 dos nossos 14 países vizinhos. No nosso dicionário da diplomacia não existe palavras como hegemonia ou coerência, né? Coerciva, né? Então, em termos econômicos, pode perguntar a todos os países que nós nunca colocamos condições políticas adicionais quando nós desenvolvermos uma parceria ou um projeto com outro país. Sempre insistimos que temos que cooperar em vez de igualdade,
com respeito mútuo e aproveitando as complementaridades, etc. Compartilhar, desenvolver um conjunto. Por exemplo, nós também lançamos a famosa iniciativa One Belt, One Road, né? E é uma iniciativa voluntária, bem contrário de outras iniciativas de alguns países ocidentais, né? E na diplomacia sempre defendemos o multilateralismo. Ou seja, aliás, ainda assim no Brasil nós podemos ver dois casos bem contrários. Se olharmos para a diplomacia, a política externa dos Estados Unidos, quais são as palavras-chave? É a hegemonia dos Estados Unidos, em primeiro lugar, é o unilateralismo. Ele se envolve em quase todos os conflitos, grandes conflitos armados no mundo, a nível mundial, após a Segunda Guerra Mundial, e dispõe de mais de 100 bases militares em todo o mundo. Aí acho que a gente pode qualificar como um país imperialista, né? Uhum. Ministro, como o senhor analisa a orientação norte-americana de confrontação com a China, lançada por Donald Trump e mantida até o momento por Joe Biden? Especificamente, como é que o senhor analisa a posição que os Estados Unidos vêm adotando sobre os casos de Hong Kong e a retomada da questão de Taiwan no seu discurso de polarização com o Estado chinês? Acho que, nesse caso, né, da política externa dos Estados Unidos em relação à China, evidencia mais uma vez alguns pensamentos já tão enraizados na mentalidade estratégica deles. O importante aqui é que nós deveríamos achar uma solução para a coexistência pacífica entre duas maiores potências do mundo, a primeira e a segunda economia do mundo. Há espaço para isso, né? As relações bilaterais entre a China e os Estados Unidos é uma das relações mais importantes no mundo de hoje, e é fundamental que esses dois países se possam sentar e dialogar. Isso não apenas beneficia os dois países, mas também beneficia a paz e o desenvolvimento do mundo. A China não tem intenção de provocar os Estados Unidos, tampouco tem a intenção de substituir os Estados Unidos, tanto na geopolítica como na geoeconomia. Também não queremos, assim, revolucionar ou reverter totalmente a atual ordem internacional. Mas, ao mesmo tempo, né, acho que é importante que os Estados Unidos, as suas administrações, abandonem algumas mentalidades. Primeiro, a mentalidade da Guerra Fria. Não pode dividir o mundo conforme o modelo político, os padrões de valores de cada país, porque o mundo é diversificado. O mundo não é apenas mundo ocidental, para já não falar que o mundo é apenas dominado pelos Estados Unidos. É um mundo diversificado, tem histórias diferentes, tem modelos políticos diferentes, e podem coexistir. Se não se dividir tudo, né, conforme o seu gosto ou não, aí vai cair na armadilha de Guerra Fria ou nova Guerra Fria. Em segundo lugar, eles precisam olhar para o mundo de hoje, olhar para saber que o mundo de hoje é diferente. O mundo está desenvolvendo e uma das principais características é o desenvolvimento de novos atores no mundo. E as economias emergentes, não apenas a China, mas Brasil, Índia, Rússia. Os Estados Unidos precisam reconhecer esse fato. Ou seja, então não pode sempre pensar em como conter o desenvolvimento desses outros países. E precisa respeitar, né, o direito legítimo de os outros países de desenvolver. Não pode ficando imaginando inimigos imaginários todos os dias, né? Hoje em dia, falar bem da China é politicamente incorreto nos Estados Unidos. Isso já é uma anormalidade. A China não é perfeita, também não é assim, não é malandro em todos os sentidos. Tem que saber
quais são as coisas que a China e o Brasil podem cooperar, né? Acho que tem que ter uma atitude mais objetiva. E por último, acho que precisam sair daquela mentalidade que o mundo é dominado por conflitos de civilizações. Acho que ainda existe, por parte dos Estados Unidos, né, um tipo de senso de superioridade da civilização anglo-saxona, achando que a sua teoria, os seus pensamentos, é que devem dominar todo mundo. As outras civilizações, sobretudo as não ocidentais, são inferiores. Acho que isso é perigoso, né? Enfim, acho que temos que achar uma solução, temos que sentar para discutir onde é que nós podemos cooperar e onde é que nós precisamos provavelmente competir, mas competir de modo construtivo, de modo leal, né? Não apenas através de baixos golpes, né? Uhum. Ministro, a antiga União Soviética e mesmo a China, pelo menos até os anos 70, elas eram países que apoiaram movimentos revolucionários, partidos comunistas, enfim, apoiavam todos aqueles movimentos que contestavam o capitalismo. Apoiavam em termos políticos, em termos econômicos, e em certos momentos, até em termos militares. A China hoje tem esta política como referência ou é outra política que determina a relação da China com os movimentos de esquerda ao largo do mundo? A política externa, a partir da década de 70 e 80, né, tomou como referência, primeiro, a não interferência nos assuntos internos de outros países e, em segundo lugar, não vender a ideologia na nossa política externa, ou seja, respeitamos os modelos escolhidos por outros países e também pedimos que os outros respeitem o nosso modelo de político, o nosso modelo econômico político, né? E o que defendemos é que nós podemos fazer um intercâmbio, uma troca de experiências entre vários modelos políticos, mas jamais vamos impor, né, o nosso modelo político sobre os demais países, porque, como eu falei, o mundo é diversificado, o mundo é complexo e não há um modelo que possa ser aplicado em todos os países do mundo. E cada país, o seu povo, é que vai saber melhor quais são os caminhos mais propícios para o seu próprio país. E cada país, cada povo é que vai saber melhor identificar os seus próprios interesses. Não queremos ser professores para ninguém, mas tampouco queremos que os outros fossem nossos professores. Somos todos alunos, né, nesse sentido. Ministro, eu havia perguntado sobre o caso de Hong Kong e Taiwan. Os senhores acham que há uma intervenção ou uma tentativa de intervenção internacional nessas duas questões internas da China? Sim, porque, em primeiro lugar, são duas questões ligadas a assuntos internos da China. Não há espaço para discussão de que Hong Kong e Taiwan fazem parte da China, tanto pelos fatores históricos como pelos fatores jurídicos, também pelas normas internacionais, ou seja, são da China e ninguém preocupa mais com os interesses de Hong Kong e Taiwan do que os próprios chineses. Portanto, as acusações infundadas contra a China nessas duas questões são uma violação das relações, das normas internacionais e é uma ingerência cruel, né, nos assuntos internos da China, que às vezes, né, utilizam outros pretextos como direitos humanos, etc., né? Mas o objetivo principal é provavelmente atrapalhar, né, a unificação da China, a união do povo chinês e, consequentemente, o desenvolvimento da China. Como o senhor caracteriza esse movimento nacionalista em Hong Kong? Hong Kong é um caso bem interessante, né, porque era colônia, uma região administrada pela Grã-Bretanha durante muito tempo
e era muito influenciada, né, por influências culturais, educacionais da Grã-Bretanha. E é uma questão complexa, né? E não é, como eu falei, é um território chinês. O povo de Hong Kong tem todo o interesse e o direito de defender melhor os seus interesses, mas tudo tem que ser tratado dentro da política de um país, dois sistemas, dentro da Constituição da China e também lei básica de Hong Kong. E tem pessoas que, vindas do exterior, que se interessam por incitar alguns movimentos separatistas dentro de Hong Kong. Aí são intenções que totalmente incompatíveis com os interesses da população de Hong Kong. Ministro, qual é o estado atual das relações entre Brasil e China? A confrontação ideológica promovida pelo governo Bolsonaro afetou as relações diplomáticas, comerciais e até mesmo sanitárias entre os dois países? A relação entre a China e o Brasil é uma das relações mais importantes entre duas economias emergentes ao nível mundial, né? Com os esforços dos dois lados, tem sido uma relação cada vez mais madura, mais estável e sempre baseado em benefícios mútuos. A nossa cooperação está se expandindo a uma área cada vez mais ampla, mais diversificada, e tem trazido muitos benefícios concretos para os dois povos. A China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil por 12 anos, e no ano passado, né, mesmo com a pandemia, a China foi o único país, principal parceiro comercial do Brasil, que conseguiu manter um aumento no seu comércio com o Brasil. E a China já é o principal fonte de superávit comercial do Brasil, né? E esse primeiro semestre deste ano, nós conseguimos continuar a manter essa trajetória. Já somos responsáveis por quase um terço, né, do total de exportações do Brasil, e somos responsáveis também por quase mais de 40% de superávit comercial do Brasil. E a China tem sido fundamental, né, para o desenvolvimento econômico e a recuperação econômica do Brasil. Como se sabe, o PIB do Brasil registrou um aumento de 1,2% no primeiro trimestre. Um dos fatores principais que puxa esse crescimento é a expansão de agronegócio. Acho que nesse sentido a China contribui muito, né, para essa recuperação econômica brasileira, e estamos bem confiantes, né, pelo andamento da nossa parceria. Todavia, por outro lado, né, acho que cabe aos dois lados fazer esforços conjuntos para manter um bom ambiente político das nossas relações. Somos dois países amigos, somos países diferentes, mas os nossos interesses comuns são bem maiores que algumas convergências pontuais. E, portanto, acho que é o nosso dever, obrigação de criar um bom ambiente político, reduzir alguns preconceitos, combater as desinformações e fake news e as teorias de conspiração, para que os nossos povos possam entender melhor, com objetividade, as nossas relações. Com isso é que nós vamos poder alcançar um patamar ainda mais elevado, né, da nossa parceria, porque a nossa cooperação ainda é tímida em comparação com o nosso potencial. Se a gente trabalhar, os dois lados trabalhar sempre no mesmo sentido, de modo harmonioso, acho que a nossa parceria poderia ser bem maior, bem robusta. Em termos diplomáticos, o senhor está me dizendo que a China não pensa em retalhar, do ponto de vista comercial ou do ponto de vista diplomático, as agressões que tem sofrido do governo Bolsonaro.
Nós não queremos assim utilizar as nossas parcerias como uma ferramenta política, uma reação. Sempre buscamos defender ao máximo a nossa amizade, a nossa parceria, e o nosso objetivo, né, sempre é buscar trazer mais benefícios para os nossos povos. Eu, pessoalmente, né, tenho trabalhado nas relações bilaterais entre a China e o Brasil por mais de 10 anos. Eu posso dizer com toda a firmeza de que, dependendo do lado chinês, a nossa vontade é consistente, é coerente, ou seja, sempre defender essa aproximação entre os dois países. A nossa relação também vai muito além de aspectos materiais, vai muito além de apenas uma simples relação de compra e venda de produtos ou commodities. Somos dois países que compartilham posições semelhantes nesse mundo complexo, nesse cenário internacional que está passando por transformações profundas. E tudo faz com que nós precisemos convergir os nossos esforços. Ministro, a gente está encerrando a entrevista. Eu gostaria de fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos meus convidados. A primeira delas, o que o senhor leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Eu sou um leitor muito, assim, como se diz, diversificado, né? Tenho lido muitos livros. A minha preferência é por livros da história e da ciência política, né? Um dos livros que eu não apenas leio, mas também voltei a ler, né? É o livro do professor Francis Fukuyama, que se chama A Origem da Política, da Ordem Política. Acho que é um livro que vale a pena ler. Não necessariamente que eu concordo com todas as opiniões, mas todavia é um livro muito rico em informações que fazem uma comparação de vários regimes políticos, né? Acho que, pelo menos, é muito inspirador para uma pessoa que estuda relações internacionais possa enriquecer o seu conhecimento, né? Francis Fukuyama, um sociólogo nipo-americano que ficou conhecido pela sua expressão, logo depois do fim da União Soviética, de que o mundo havia chegado ao fim da história, não é? Isso. A democracia liberal e a economia do mercado eram o fim da história. Ministro, e qual filme ou série o senhor assistiu e gostaria ou poderia indicar a quem nos acompanha? Olha, eu gosto mais de filmes chineses, né? Não sei se os nossos amigos brasileiros aqui vão poder assistir, né? O meu diretor favorito chama-se Zhang Wen. Um filme dele chama-se, traduzido, mais ou menos no calor do sol. No calor? Do sol. Sol. Sol, no calor do sol. No calor do sol. Ah, perfeito. Isso. E séries, aí, como eu não tenho esse hábito, né, de assistir muitas séries, né? Mas, enfim. Esse filme No Calor do Sol, ele é um filme que trata sobre o quê? Trata de experiência de vários jovens na Revolução Cultural da China. Ah, perfeito. Ministro, eu queria agradecer muito a sua participação, pela oportunidade que o senhor nos deu de compreender melhor a situação e as posições da República Popular da China, uma oportunidade que tivemos nossos espectadores e eu mesmo de obter um quadro mais amplo sobre a atual situação chinesa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito obrigado por sua participação. Eu agradeço, né? E tenha uma boa tarde. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional, que hoje entrevistou o ministro conselheiro da Embaixada da República Popular da China no Brasil, Qiu Yu Hui. Agradeço muito a audiência,
a mais essa entrevista. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.